dura para sempre. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Bom dia, irmãos. Estamos aqui neste domingo com grande esperança de que em breve possamos estar retomando as nossas atividades da igreja, certamente procurando seguir as orientações, né, tanto governamentais, médicas, dos cuidados que vamos precisar ter, da reestruturação que vamos precisar fazer na nossa igreja. E nesta manhã, 26 de abril de 2020, o versículo base da mensagem é Atos 23:11. Atos 23:11. Eu coloquei duas versões desse versículo que vamos ler. O irmão pode acompanhar na sua Bíblia, porque o tema eu coloquei baseado nessas duas versões. Nosso tema é coragem, tenha bom ânimo. E a palavra diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Outra versão diz: naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Vamos orar? Tempo de saber esperar, tempo de reconhecer que tu és para nós. A tua palavra nos ensina a salvação que nos dás, mas também nos ensina o cuidado que tens para conosco. E nós temos tido desafios do viver cotidiano, do viver dia a dia, desafios naquilo que é o nosso corriqueiro. E dentro desse contexto nós temos a tua palavra sempre nos lembrando como é importante não só evangelizar, mas principalmente testemunhar. Sem palavras, podemos sim mostrar ao mundo o diferencial da fé em Cristo. E temos tido então um tempo que colocamos em tuas mãos este grande país Brasil, colocamos em tuas mãos o mundo, porque nós sabemos que tu tens um propósito para cada circunstância que se apresente diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos perseverantes na fé salvadora em Cristo, perseverantes naquilo que é a tua orientação para nós, ensinar, pregar, discipular,
batizar pessoas para que cada vez mais o teu reino seja expandido para a tua honra e glória. E é no nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos pela tua grandeza, pelo teu poder, pelo que tu és, Deus Criador, Deus que escreves a história do homem conforme a tua vontade soberana, e que o mundo hoje não tema o coronavírus. Alguém escreveu nas mídias sociais que o mundo tema morrer sem Cristo, porque morrer sem Cristo é ir para o inferno, mas morrer com Cristo é saber que um dia ressuscitaremos pelo teu poder. E é isso então que nos alegra, porque a nossa ressurreição será a ressurreição para viver eternamente na Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Esta palavra que acabamos de ler identifica de uma maneira bem, como é que podemos dizer, mexe comigo, mexe contigo. Se você observar o livro de Atos como um todo, a cada momento que você e eu nos depararmos com o agir de Deus na vida daqueles homens e mulheres que viveram o que nós chamamos a igreja primitiva, nós vamos nos deparar que era uma vida como a nossa. O que nós temos hoje? Temos momentos de alegria, temos momentos de adversidades ou dificuldades. E diante das adversidades e dificuldades, ou mesmo nos momentos que estamos, vamos dizer, nas alturas, né? Está tudo certo, tudo ok. Quantas vezes nós precisamos de encorajamento? Encorajamento em que vertentes da nossa vida? Nós temos diferentes papéis. Há tantos papéis que desempenhamos nesta vida. Uma dona de casa. Alguém disse que as donas de casa trabalham 24 horas. Ou muito mais que isto às vezes. Então, há situações a serem enfrentadas. Acaba o gás, acaba a água, o chão, às vezes mal acabou de ser foi feita uma limpeza e alguém, ou às vezes a própria pessoa suja, então tem que ser limpo de novo. Um empresário, neste tempo que vivemos, nós estamos vendo empresas que estão precisando se adequar nos diferentes contextos. Algumas estão demitindo, outras estão colocando seus funcionários de férias temporariamente para tentar equacionar financeiramente aquela empresa. Então há adversidades. Um policial enfrenta as pessoas más, as pessoas maldosas. Mas há momentos em que esse policial precisa enfrentar aqueles que os comandam, porque aqueles que os comandam também fazem as maldades. E como enfrentar isto? O médico, com o seu conhecimento, seu propósito é salvar vidas. Mas quantas vezes, por mais que aquele médico faça, do melhor que execute, há pessoas que morrem, ou há pessoas que ficam com sequelas. Você tem hoje, nesse tempo, os enfermeiros e tantas outras pessoas da área da saúde, trabalhando num condicional que não era o costumeiro. Então, lideranças e liderados, crianças e jovens, têm sido desafiados.
Mesmo uma criança, num diálogo com seu papai, sua mamãe, ou com aquele que cuida, né, do seu viver, as crianças prestam bastante atenção. Nós usamos às vezes palavras difíceis e elas também as usam, né? Uma pequenina, para esse tempo de quarentena, conversando com a sua mãe, alguém disponibilizou esse vídeo ali nas mídias sociais, e ela então dizia: mamãe, eu preciso conversar com a senhora. Eu estou me sentindo sem saída. Eu não sei o que fazer. O que eu estou fazendo? Eu como, eu lavo as mãos com álcool gel, eu como de novo, lavo as mãos com álcool gel. Até quando eu vou ficar assim? Então veja, uma pequenina trazendo um questionamento que na verdade é de um adulto, mas ela ali se auto-observando, se apercebendo do que está acontecendo. Então crianças, jovens, adultos, idosos enfrentam adversidades. Como seguir com a vida, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos em meio a tantas adversidades? E lendo o livro de Atos, nós nos deparamos com as mais diferentes aflições e dificuldades enfrentadas por aqueles irmãos, aquelas irmãs. E o que é necessário quando há essas aflições? Onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante, sem buscar os atalhos, sem nos desviarmos, sem desistir, né, dessa caminhada, desse objetivo. Então, esse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo se apresenta ao apóstolo Paulo, que está num contexto preso, perseguido, impossibilitado de pregar a palavra em alguns momentos ali. Mas o Senhor Jesus se apresenta a ele na madrugada, no desconforto da prisão romana. E assim como ele aprendeu, nós também podemos aprender. Olha a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos meditar na palavra, porque temos nessa palavra o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a santidade dele. E aí em Filipenses 1, 21 a palavra diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você percebe que com essa palavra nós podemos, para o tema que colocamos, coragem, tenha ânimo. E o que nós identificamos nesse versículo da palavra para nós nesta manhã? A primeira partezinha do verso 11 diz: o Senhor pondo-se ao lado dele. Que momento era esse? No meio da noite. Certamente ali naquela fortaleza romana, sozinho, na escuridão úmida daquele calabouço, havia um diferencial de viver. Filipenses 2, 5 a 8 claramente mostra hoje para mim e para você a presença real do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre está comigo e contigo. E Ele é Salvador, Ele é provedor. Como é que nós sabemos isso? Filipenses 2, 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Um outro texto diz: deixou toda a sua glória, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Mas Jesus Cristo, aí na última parte, diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então esta presença de Deus, que se coloca, está aqui do meu lado, do teu lado, onde quer que estejamos, é uma presença onde o Senhor sempre vai nos lembrar que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos dar esperança. E a mim e a você apenas nos compete nos humilharmos, conforme Pedro perante a potente mão de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2, desenha o que é a vida humana: altos e baixos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então que jamais nos esqueçamos que o Senhor Jesus Cristo está conosco sempre, quando tudo está bem e quando tudo vai mal. Ele está ao nosso lado para ajudar. Jamais pensemos que estamos solitários, que estamos sozinhos. Jesus está onde quer que você esteja, no leito de hospital, numa quarentena por causa dos sintomas que você está enfrentando, ou se você tiver que estar trabalhando remotamente. A gente sabe as dificuldades que há no trabalho remoto, não é a mesma coisa que estar ali na empresa, onde você tem toda uma infraestrutura. Você tem que ser criativo ali onde você está, na sua casa. Mas diante de qualquer dificuldade que se apresente, que nos lembremos, Jesus está ao seu lado a cada momento. Nesse mesmo versículo, logo à frente, desse lembrete importantíssimo que o Senhor estava ao lado de Paulo, a voz do Senhor diz: coragem. Ou, como na outra versão que lemos, tenha ânimo. Como reconhecer a voz do Senhor? Como é a voz do Senhor? O que a Bíblia fala da voz do Senhor? A voz do Senhor é firme e poderosa. E ela vem aqui bem pertinho de mim e de você e nos diz: coragem. Persevere, esteja firme. Isso é maravilhoso. Conforme a palavra de Deus, a voz de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, não coloquei aqui o versículo. Um outro versículo que pode nos lembrar dessa palavra do Senhor nos dizendo coragem é Neemias, capítulo 8, versos 8 a 10. Resumidamente, esse versículo nos lembra que a alegria do Senhor nos fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a nossa força. E o texto diz o que estava acontecendo ali com o povo de Israel e com Neemias enquanto líder colocado por Deus para reanimar, renovar, lembrar, ensinar aquele povo aquilo que de alguma forma eles haviam deixado de lado por um tempo. Os versos 8 a 10 explica como que eles procederam para exatamente ter esse fortalecimento de encorajamento para prosseguir apesar das dificuldades que enfrentavam. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras,
O sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair. Façam as coisas do seu dia a dia, que ele usa o termo comam e bebam do melhor que tiverem. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela sempre traz para nós esse lembrete de que o encorajamento que Deus nos dá é porque a força não está em mim, não está em você. Claro que me compete fazer a nossa parte. Há tantas orientações na palavra e fora da palavra que nós precisamos seguir, fazer a nossa parte. Mas há momentos em que já fizemos tudo o que podíamos. E aí então é que o Senhor nos lembra essa palavra: coragem. Né? Pelo tópico 1, ele está ao nosso lado. Pelo tópico 2, ele sempre nos encorajará. 2 versículos da palavra de Deus, na verdade são 6 versículos. Um está em Hebreus 11:3, que fala que eu e você avançamos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Foi dito tanto no Velho Testamento como no Novo. Mas no 11:3 ele diz: fé em quem? Quem é este Deus? A palavra do Senhor ensina que Ele criou todas as coisas. E precisamos estar atentos ao que Ele nos diz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E o Salmo 29, 1-5 é como um questionamento que dia a dia eu e você precisamos nos fazer. Temos ouvido a voz do Senhor? E como é a voz do Senhor? Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. E que eu e vocês possamos nos render diante do Senhor, clamar a Ele, orar, para que o seu Santo Espírito nos dê esse entendimento do que lemos, do que ouvimos, do que estudamos, do que cantamos. Coragem. E nesse mesmo versículo, com uma finalização no sentido de estruturar essa palavra para que possamos aplicar no nosso dia a dia, o Senhor fala a este servo, o apóstolo Paulo, e eu creio que hoje ele continua falando a nós também, porque a existência de Paulo tinha como propósito pregar o Evangelho de Cristo, morto e ressuscitado, e que em breve voltará. Ele diz: assim importa que também o faças em Roma. Então, primeiro ele fez em Jerusalém, a pregação do Evangelho. E Deus disse a ele que ele iria também fazer isso em um outro local, em uma outra cidade. E eu e você, na minha vida e na tua, temos andado e avançado neste mundo, e Deus pode ter um chamado para nós, ou onde estamos, ou em outro lugar. Mas aí em Atos
23:11, essa é a palavra, mas se você fizer a leitura do capítulo anterior, capítulo 22 de Atos, você vai encontrar em que situação este irmão se encontrava. Então ele estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão, e por causa disto ele foi preso. E essa palavra, assim importa que também o faças em Roma, era a palavra que Deus lhe estava concedendo, dizendo a ele que aquela não era a última noite dele. Ele teria oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Então, da mesma maneira que Jesus o ajudou nesse caminhar ministerial de Paulo, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, e isso eu estou dizendo para mim também, que Deus é conosco até o fim. O Senhor Jesus apontou para esse apóstolo Paulo o destino de onde ele iria na pregação do Evangelho. Roma. Quem sabe preso, ele achasse que não iria chegar, não iria mais ir, mas o Senhor lhe disse que ele iria. Humanamente falando, pode ser que ele tivesse esses pensamentos de fim de linha, mas o Senhor lhe disse não. A promessa dele foi que ele iria prosseguir. Então nós temos aí os registros em Atos 23, de que maneira Deus sempre esteve ao seu lado. Em Atos 23, 12 a 21, havia uma cilada dos judeus. Deus não permitiu que aquela cilada se cumprisse. No 23, a palavra diz que havia 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, prontos para fazer aquilo que Deus determinava. Na caminhada para Roma, ele se deparou com o governador Félix e a sua esposa Drusila, com Festo, com Agripa, com a rainha Berenice, pessoas de poder, as quais Deus sempre mostrou a Paulo que nunca era o fim de linha, pelo menos nesse tempo. Paulo também sobreviveu a naufrágios, e mesmo ali ele pregou o Evangelho. Paulo permaneceu 2 anos preso na sua própria casa e recebendo pessoas para ministrar a palavra. Então Deus tem um plano. Há uma canção antiga que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Um plano para os anjos, um plano para a humanidade. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Como é que a palavra se dirige a nós? Naquele tempo foi para Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o 12 complementa: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas veja que o versículo 13, para esses encaminhamentos de vida que Deus nos dá, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não sei que condições você está enfrentando. Aqui nós temos um contexto daquilo que Paulo enfrentou, mas ainda assim o Senhor lhe dizia: você tem mais coisas para fazer. No caso dele era Roma. Eu não sei onde é a Roma que Deus tem preparado para você, mas nós sabemos aqui que a palavra do Senhor
assim como mostrou para Paulo, né, qual era a sua vontade. Nós temos da parte de Deus também, né, como cantamos no Inário do Cantor Cristão: onde quer que seja, com Jesus irei. Não importa onde seja. Efésios 3:20 pode-se dizer que faz um fechamento, né, desse Deus que cumpre o seu querer na vida daqueles, né, que o amam, e diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor Jesus Cristo norteou a vida de Paulo. O Senhor Jesus Cristo continua norteando hoje a vida daqueles salvos pelo Senhor Jesus Cristo, das pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, e continuará norteando até que Ele volte. Então nós podemos concluir aqui: coragem, tenha ânimo. A caminhada não está fácil. Há momentos em que nos desanimamos, mas como é maravilhoso sempre lembrar da verdade eterna, que o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado. E estando ao nosso lado, pelos tópicos que vimos, o Senhor pondo-se ao lado dele, a próxima vivência de Paulo é que o Senhor lhe disse: coragem, tenha ânimo. E por um outro lado, deixou para ele a importância de saber que Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a vitória. Relendo o texto inicial, na noite seguinte, né, passou toda uma noite apertado, talvez sem esperança pelo ponto de vista do coração humano. Mas aí o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então que você guarde em sua mente, em seu coração, que Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então Ele sempre vai estar ao teu lado. Ele sempre vai estar te dizendo: coragem, né? Quando Ele está ao meu lado, ao teu lado, essa presença de Deus é uma presença maravilhosa. A presença de Deus está em mim e em ti, quando lemos a palavra, quando oramos, quando louvamos, ou mesmo quando por alguma razão humana nós não conseguimos. Ele ainda assim está conosco. Ele nos diz coragem porque Ele é o Deus provedor. Ele nos diz coragem porque Ele é o Deus de misericórdia. Ele me conhece. Ele te conhece, Ele sabe dos nossos acertos, Ele sabe dos nossos erros. E Ele tem um propósito, assim como teve para com Paulo. Então busquemos esse encorajamento do Senhor. O plano de Deus é que a sua obra não terminou para nós. Há batalhas ainda a serem enfrentadas. Busquemos esse encorajamento nele. Eu queria terminar com Josué capítulo 1, verso 9, na versão NVI. A palavra diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Clamamos a Ti, ó Pai, por coragem. Coragem para prosseguirmos como igreja do Senhor, na pregação do Teu Evangelho, no sustento de missionários. Coragem para prosseguir, mesmo nesse tempo onde não estamos tendo o cotidiano da Igreja do Senhor, nas atividades dominicais, nas atividades da semana, mas ainda assim podemos ser aquilo que o Teu servo o apóstolo Paulo deixou como exemplo para nós: pescadores de homens,
como foi para os discípulos conquistadores de almas, como foi para Paulo. Não importando se eram pessoas da alta sociedade, se eram líderes ou não, ou se eram pessoas que não estavam nesse condicional, pessoas talvez sem nada. Nós ainda podemos fazer muito por tantos, que nós possamos sempre nos lembrar dessa palavra que o Senhor deu a ele. Ali preso uma noite inteira, na noite seguinte o Senhor foi até ele e lhe disse: eu estou ao teu lado. Ele pôde se aperceber da tua presença real. E o Senhor continua hoje conosco, eternamente. E nos diz coragem, e nos diz também: cumpra a obra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não só ter a fé no Cristo que salva, mas também a fé no Cristo que é real e que está conosco e que faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. E é no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Vamos cantar o louvor a Deus. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. E este amor tão grande que eleva-me,